De toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essas foram as palavras de Deus para Adão. Mas a Bíblia diz que Adão, ele come do fruto proibido, desobedecendo uma ordem divina. Quando Adão, ele cai em pecado, o que realmente aconteceu com ele? No vídeo de hoje nós estaremos estudando sobre isso. Então, prepara a caneta, prepara o caderno e bora estudar. Em Gênesis capítulo de número 2, o verso 16, diz assim a palavra do Senhor: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você sabia que existem 3 tipos de morte? O primeiro tipo de morte é a morte física. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna. A morte física é quando a alma ela sai do corpo. Essa é a morte física. O segundo tipo de morte é morte espiritual. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação do ser humano de Deus. Em Isaías 59, diz assim a palavra do Senhor, no verso 1: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Este é o segundo tipo de morte, a morte espiritual. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna. E o que é a morte eterna? A morte eterna é a separação definitiva do ser humano de Deus, logo após o julgamento final. Em Mateus 25:46, Jesus ele fala sobre a divisão entre justos e ímpios, afirmando que os justos entrarão na vida eterna, enquanto os ímpios irão para o castigo eterno. Retornando em Gênesis 2, o Senhor ele disse: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse: Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E de uma coisa que eu não tenho dúvida, é o que está escrito em Isaías 55. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Alguém pode perguntar: se Deus disse para Adão que no dia em que ele comesse do fruto, ele iria morrer, por que então que ele não teve um infarto imediatamente? Por que então que ele não foi fulminado imediatamente? Por que Adão não morreu imediatamente? E a resposta é: Adão, ele morreu. E ele morreu fisicamente. Adão, ele teve uma morte física. Apesar de isso não ter acontecido instantaneamente, apesar dele não ter sofrido um infarto, Adão, ele começa a envelhecer. Adão, ele começa a sentir cansaço. Adão, agora ele está sujeito às doenças, e Adão agora começa a morrer aos poucos. Essa morte física, ela começa a se desenvolver na vida de Adão, mas uma morte houve instantânea, e essa morte foi a morte espiritual.
Olha o que diz na palavra do Senhor em Romanos 5. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. O homem naquele momento, ele é separado de Deus. Isso é a morte espiritual. E qual é o remédio para essa morte espiritual? Está naquele que reconcilia o homem a Deus de novo. O remédio está em Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz assim em Romanos 5: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. O Senhor, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho para reconciliar este homem pecador a ele. Louvado seja Deus. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 20: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apocalipse 20. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto.